19 de abril de 2014. Está no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Temos uma matéria sobre sustentabilidade em micro e pequenas empresas. O Dr. Marcos Tavares Leite volta ao nosso programa para falar sobre um tema muito importante para os empresários: a dificuldade para fechar empresas no Brasil. Ainda temos dicas para não cair na malha fina da Receita Federal. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PV, Eduardo Jorge. Não perca, é no final do programa. Os erros de preenchimento da declaração do imposto de renda são os principais fatores para cair na malha fina da Receita Federal, mais até do que a suspeita de sonegação. Para saber mais sobre malha fina, ouvimos a contabilista Fabiana Scandiuzzi. Então, qual que é a maior dica que a gente pode dar aí nessa reta final de imposto de renda? É que haja o preenchimento com atenção, espera um pouco, senta de novo na frente do computador, revisa sua declaração, revisa os números informados antes de proceder à entrega. Caso, depois da entrega, verifique que houve algum erro ou que alguma informação não está condizente, que proceda à retificação da declaração imediatamente, evitando assim que a Receita Federal o chame para prestar esclarecimento. Mas, caso seja chamado, leve todos os documentos originais que deram embasamento na declaração. Lembrando que o prazo de verificação da declaração pela Receita Federal é de 5 anos. Portanto, esses documentos devem ficar de posse do contribuinte por esse prazo total. Na semana passada, o Dr. Marcos Tavares Leite nos falou um pouco mais sobre os avanços na reforma da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A boa notícia é que realmente parece que o projeto de lei vai aprimorar efetivamente a questão do tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 2 pontos principais que merecem destaque é a questão do fim da substituição tributária, a questão do fim dessa distorção grave e que é extremamente onerosa à microempresa e empresas de pequeno porte. Nesta semana, porém, vamos abordar um tema muito importante para os empresários: a dificuldade para fechar empresas no Brasil. Não se pode tratar, o poder público tem que parar de tratar o insucesso empresarial como atividade criminosa. O empresário que tentou formalmente, legalmente exercer sua atividade, manter registros, tudo de forma adequada, mas que por qualquer motivo, infortúnios qualquer, não conseguiu ou viu que não é interessante manter a sua atividade produtiva, ele quer encerrar essa atividade de maneira formal, legal, não se preocupar mais com o passado. O insucesso empresarial, repetimos, não pode ser visto como crime. Portanto, o maior obstáculo hoje para o encerramento das empresas, na verdade, é a exigência pelo poder público de que o empresário dê uma declaração de que qualquer coisa, qualquer pendência ou indagação que venha, ele vai responder pessoal e ilimitadamente por obrigações acessórias, por obrigações fiscais ou tributárias daquela empresa que se está encerrando. Ora, nós temos na legislação a sociedade por cotas de responsabilidade limitada. E isso significa que a responsabilidade do empresário é limitada ao seu capital social. E a desconsideração da personalidade jurídica, a condução da responsabilização pessoal do empresário por uma atividade que não foi criminosa, mas foi apenas um insucesso econômico, não pode ser tratada dessa forma. Aliás, nesse sentido, vale destacar a recente decisão do STJ sobre a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, que eu vou pedir licença para ler. E aqui destacamos do julgamento e do acórdão. Sem a existência de indícios de esvaziamento intencional do patrimônio societário em detrimento da satisfação dos credores ou outros abusos, a simples dissolução irregular da sociedade empresarial não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Essa decisão é do dia 28 de fevereiro no Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
Felizmente, pelo menos o Poder Judiciário, nesse momento, respeita a responsabilidade do empresário e entende que a desconsideração da personalidade jurídica só vai se dar, a responsabilização do empresário sócio só se dará quando houver abuso de poder, fraude, simulação, desvirtuamento da atividade. Fora isso, a responsabilidade se mantém limitada. E nesse sentido ainda, há projeto de lei em curso na Câmara, regulando essa questão da desconsideração da personalidade jurídica e consagrando esse entendimento que já vem do STJ. Porém, a bancada governista ainda é resistente a isso e tem votado contra a aprovação da regulamentação da desconsideração da personalidade jurídica, quando o maior interessado nisso, assim como na questão da regulação da penhora online e agora da desconsideração, o maior interessado é o empresário da micro e da pequena empresa. É assim que nós vamos manter formalizadas as empresas e vamos manter formalizada inclusive a dissolução e encerramento da atividade, com a regulamentação e o respeito à lei, que trata da responsabilidade limitada. Essas são bandeiras que nós vamos continuar empunhando para defender o empreendedorismo e defender a legalidade e a formalidade da atividade empresarial. Essas são bandeiras, dentre muitas outras, do SIMP. Sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente são assuntos que estão frequentemente na mídia. Mas como inserir práticas sustentáveis em sua empresa e ainda lucrar com isso? A reutilização de água, o reuso, que a gente chama de água, reutilização de materiais reciclados, utilização de mecanismos ou de energia mais limpa, tudo isso provoca um menor impacto ambiental. E isso deve ser feito por todas as empresas, independente do porte dela. Um exemplo de microempresa que apostou nesta iniciativa foi esta indústria que produz brinquedos de madeira. Com as sobras que antes não eram utilizadas, a empresa criou novos produtos. A gente chegou a criar até produtos novos com essas coisas que sobravam e agora a gente está aproveitando. Então, um brinquedo que eu fiz novo, usando no mínimo 50% de produto reaproveitado, ele com certeza saiu 50% mais barato. Uma dica importante: os funcionários devem estar envolvidos nesta iniciativa. Depois desse bate-papo que a gente teve com os funcionários, a gente começou não só a reaproveitar o material que antigamente era descartado, mas como teve uma consciência maior de reciclagem, de aproveitamento de papel, de não deixar a torneira ligada de bobeira, não deixar a lâmpada acesa que não está usando. Desenvolver produtos com baixo impacto ambiental proporciona um diferencial no negócio. O que a gente consegue compreender é que existem muitos consumidores que já decidem as suas compras motivados por características socioambientais. Então, quando ele vai escolher um determinado tipo de produto, ele considera isso no seu processo de escolha. Se esse produto é mais ou menos sustentável, do que outro. A tendência é que mais empresas adotem essas políticas para cuidar de um bem natural que pertence a todos nós. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um pré-candidato à presidência da República, Dr. Eduardo Jorge, que está nos nossos estúdios e que nos honra muito com a sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury. Nós que agradecemos. O senhor será pré-candidato às eleições presidenciais de 2014? Sim. Estamos divulgando as diretrizes do programa, já no site do PV as pessoas podem ter acesso. Queremos que sejam criticadas, completadas. Em junho fechamos um programa nacional e aprovamos a candidatura. Aí só em junho que se tem candidato. Por enquanto ninguém é candidato.
pré-candidato. Pré-candidato, você tem que esperar junho. Sem dúvida. E tem muito candidato balançando aí, né? Mesmo nos grandes, né? Tem. Tem muito reserva querendo entrar no campo, né? E como é que está esse quadro? Já que o senhor abordou o tema, como é que está esse quadro? Então veja que coisa incrível. É uma eleição tão diferente, né, que mesmo os três grandes, chamados, né? Que aliás, nesse campeonato agora paulista, os três grandes perderam e ganhou um pequeno, né? Ganhou quem é. Você vê quem é grande não está garantido, não, né? É verdade. Eu perdi, que eu sou Santos, né? Tá vendo? Mas você vê, mesmo no caso da presidenta, né? Toda hora o chefe da torcida organizada fica dando pitaco no governo dela, né? Ela está lá preocupada, qualquer hora ele desce e quer entrar no campo e quer treinar, né? É uma possibilidade. Pois é, né? Já no outro caso, por exemplo, do Eduardo, lá em Campos, fica aquela instabilidade, fica ele ou a Marina, quem vai ser o candidato, quem não vai ser, né? Então há uma instabilidade muito grande, né? Uma coisa, então, o PV quis mostrar o que ele pensa. Mais do que o candidato, a gente que é um partido de ideias, a gente quer mostrar as nossas ideias do que a gente acha que seria bom para os próximos anos do Brasil. Por isso que a gente já divulgou as diretrizes, quem quiser vá lá no site do PV Nacional, são 30 páginas, a gente está falando sobre tudo, reforma política, reforma tributária, administração penitenciária, política internacional, previdência, energia, né? Porque o PV é um campeão da defesa do meio ambiente, mas ele fala sobre todos os assuntos. Na sua avaliação, este é um diferencial do PV? Primeiro é um diferencial, sim, porque veja, né, enquanto o presidencialismo imperial, que é uma das desgraças do Brasil, uma das coisas que a gente errou na Constituinte, eu fui deputado federal constituinte. É verdade. Então, votei a Constituinte, que foi uma coisa muito boa, a gente saiu da democracia de forma pacífica, é uma democracia progressista, os partidos, o governo do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula, trouxeram coisas boas, a democracia é boa para o povo, né? Claro, a democracia é o melhor regime o povo reclama? que tem. Porque a gente quer mais. Claro. Porque a gente saiu de muito baixo, né? Que a democracia permite isso. É normal. Agora, uma coisa a gente não está indo bem, eu acho, né? É no aperfeiçoamento e no aprofundamento da democracia. E isso está muito ligado ao presidencialismo imperial. Um presidencialismo que desmoraliza e humilha os parlamentos, diminui os parlamentos, a qualidade dos parlamentos brasileiros piora a cada eleição. Então isso daí cria uma instabilidade, a população fica irritada, com razão, em relação aos parlamentos, isso é uma coisa muito grave para a democracia. Assim, nós que somos parlamentaristas, nós do PV, querendo mostrar, primeiro, tem que ter ideias. Segundo, o parlamento é o ponto principal da democracia. Os países consolidados da democracia são regimes parlamentaristas. Essa história de pai do povo, pai da pátria, é uma forma primitiva de democracia. Então a gente quer dizer por que o parlamentarismo é melhor, mais democrático, e o parlamentarismo começa com ideias, depois é que vem o candidato. O presidencialismo, primeiro tem candidato, depois vai colando as ideias nele, vê se cola, né? Então o PV tem esse diferencial. Primeiro ideias e depois candidaturas. Uma das propostas que estão colocadas nessas 30 páginas é reforma política. Qual a sua visão da reforma política? Se eu quero caminhar o Brasil para o parlamentarismo, aliás, eu tenho uma emenda parlamentarista que está lá pendente de votação, à disposição para retomar a discussão do parlamentarismo no Brasil, eu primeiro preciso que o parlamento seja de grande qualidade. Um parlamento de péssima qualidade como a gente tem hoje não pode ser o foco principal do poder político, do governo, né? Então a reforma política nossa, esse clamor da opinião pública por mais democracia, democracia direta, democracia participativa, tudo isso é muito bom, eu adoro isso, adoro rua, adoro participação, conselhos é comigo mesmo, mas não se enganem, a democracia representativa tem que existir. E o parlamento, o Congresso Municipal, os vereadores, a Assembleia Estadual, o Congresso Nacional, é um foco principal da democracia representativa. Então, a reforma política nossa principal é para você fazer um choque de austeridade, de qualidade no Congresso Nacional. É melhor você ter menos deputado, mas ter deputados bons. E como a gente quer, ao contrário, muita gente fala, vou priorizar a educação, vou priorizar a saúde, a gente fala também. Mas a gente vai cortar em várias áreas e vai cortar fundo para poder manter o superávit financeiro, que é necessário para a estabilidade do regime, que é o câmbio flutuante, a superávit primário e as metas de inflação. Isso a gente acha uma coisa importante manter. Vai acrescentar aí a questão ambiental, que
foi totalmente esquecida nesses governos, né? Mas a gente vai cortar. E para cortar, você tem que cortar em todas as áreas. E vai cortar também no parlamento. Vai ser um parlamento austero, um parlamento estilo escandinavo, estilo sueco, né? Com parlamentares que dispensam aquela tropa de assessores. Para quê? Eu fui deputado, eu sei. Um deputado federal que estuda, que conversa, que é estudioso, ele com 2 assessores, um assessor mais burocrático, um assessor mais técnico-político, e talvez uma pessoa no seu estado, suficiente. Mas hoje não. O deputado é uma verdadeira microempresa. Ele tem 10, 15, 20 assessores, totalmente Já não é clientelistas. mais microempresa, Já só até nós. Não, precisa acabar, Sim, precisa acabar pequena, com média isso, precisa cortar, né? Então, Sim. uma das reformas principais nossas é essa: fortalecer o parlamento de verdade, tornar o parlamento querido pelo povo, tornar o deputado respeitado pelo povo, amado pelo povo. Hoje ele é desprezado. Agora, Então, com isso, você vai ganhar moral para que o parlamento, com o parlamentarismo, governe o país. Então, na sua avaliação, como anda a economia? O senhor falou aqui de inflação, falou de medidas econômicas. Na sua avaliação, como anda a economia brasileira hoje? A preocupação do PV é que as crises mais graves que nós vivemos não é a crise econômica. São 2 grandes crises para o PV que o Brasil vive. A crise da democracia, porque essa desmoralização do parlamento e dos políticos é gravíssima. Começa a ter gente pensando em regimes autoritários na esquerda e na direita de novo. Então, a primeira preocupação nossa é uma reforma política que avance na democracia, mais participação e um parlamento mais forte. E a outra grande crise é a crise ambiental, a crise do aquecimento global, a crise da economia dependente do petróleo, que é venenosa. Então essas são as 2 grandes crises que o PV quer enfrentar nos próximos 4 anos, 8 anos, 10 anos e 20 anos. A economia tem essas crises conjunturais. Eu acho que os governos do Fernando Henrique e do PT, com esse tripé que ele chama, macroeconômico, né, é um caminho bom, que aliás não foi nem inventado aqui. Dezenas de países estão seguindo esse modelo, né? O que a gente quer é evitar alguns exageros e distorções que o governo do PT tem feito. A partidarização excessiva do Estado, o aparelhamento, milhares e milhares de cargos de confiança aparelhando e tornando ineficiente os órgãos públicos, até a Petrobras loteada. Então, esse intervencionismo, né, que o governo do PT, desde a época do final do governo Lula e principalmente do governo da Dilma, tem colocado como atrapalhando esse tripé, que é um tripé importante. Então a gente quer evitar esses erros conjunturais do governo do Lula e da Dilma, de um intervencionismo excessivo e de um aparelhamento destrutivo. Essa história do Brasil ter 20, 30 mil cargos de confiança no governo federal, isso é um absurdo. Pega a Inglaterra. Na Inglaterra, até, se você for esses cargos importantíssimos, como o Banco Central, tem processo seletivo, as pessoas aparecem, tem um órgão público que vai lá, seleciona, não tem essa história que vai te nomear porque você é amigo do deputado, do presidente, da presidenta, não existe isso. É regime de competência. Regime de competência, de mérito e de cobrança dos funcionários de carreira, que eles têm que trabalhar e produzir e respeitar o povo, né? Claro. Então é isso que dá estabilidade. Outra coisa é ligada ao parlamentarismo. Essa história de ficar nomeando 20, 30 mil companheiros, né, camaradas, isso é coisa de presidencialismo imperial. Agora, o senhor estava falando, Eduardo Jorge, aqui... Mas em relação à economia, não sei se tem um assunto aí muito importante aqui, polêmico, né? Sim. Posso falar? Claro! Já que você gosta de economia. Claro, vamos. Não é a minha matéria preferida. Eu gosto mais de saúde, né? De previdência. Mas uma coisa que a gente acha muito importante, não sei o que é que vocês acham, né? É enfrentar esse problema tributário do Brasil. Eu fico abismado, né? Eu vi uma estatística que diz que os empresários, os administradores públicos que querem cumprir as leis tributárias gastam no Brasil 9 vezes mais tempo e pessoal do que os países na média, no mundo todo. É verdade. É uma coisa incrível. É verdade. Uma empresa aqui no Brasil e outra na Itália tem 3 pessoas cuidando da burocracia, aqui no Brasil tem 30. É isso mesmo. Isso é uma coisa absurda. Impede a inovação, impede a produtividade, liquida a capacidade do Brasil se inserir, disputar no mercado internacional. E pior de tudo, né? É um sistema tributário
que diz que é mais justo, quer ser justo, mas é uma peneira para sonegação. Existe 30%, 40% que está no mercado informal, que não paga nada, simplesmente dá uma banana para o Estado, né, e para os serviços públicos, e os maiores, os grandões, a grande indústria, contratam os advogados mais caros que tem, a preço de ouro, para ver como é que passa pela peneira, para pagar menos. Então, essa questão é uma das questões chaves. A gente estudou, e aí a proposta que nós achamos mais razoável, é a proposta que o professor Marcos Sintra apresentou, que está lá parado no Congresso, depois que ele deixou de ser deputado, os deputados correram da raia, né? Que é o imposto único arrecadatório federal. É um imposto único arrecadatório federal, porque não mexe uma questão do Estado e do município, que tem a questão do federalismo, é uma coisa que você tem que respeitar, teria que negociar, mas ele depois do imposto único total e revolucionário, né? Ele se concentrou no imposto único arrecadatório federal, e é arrecadatório, porque ele eliminaria uma grande parte dos impostos, mas mantém aqueles impostos regulatórios, em relação à exportação, à importação, pode criar um CID específico para atuar na área da economia, que você quer, por exemplo, fazer a transição da economia dependente do carbono para uma economia mais limpa, né? Então você faz o CID e incide sobre a gasolina, para poder estimular o etanol, ao contrário do que a Dilma fez, né? Que tirou o CID da gasolina e está liquidando o etanol do Brasil, que é um programa revolucionário que o Brasil criou de energia limpa, e ela está acabando, porque ela é uma pessoa dependente de petróleo, né? Então, essa questão da reforma tributária, Cury, eu acho uma coisa muito importante. Eu conversei com o Marcos Sintra, aqui na GV, há uns 15 dias atrás, ele está entusiasmado e a gente quer discutir esse assunto. Tem gente que critica, né? Porque é uma coisa complexa, mas ficar do jeito que está, com essa pletora de impostos, né? Quem quer cumprir não consegue, e quem não quer cumprir, se resta fela. A vantagem da democracia é essa, tem gente a favor e tem gente ao contra. Mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço ao Cury, digo que, eu até estava olhando aqui o seu símbolo da abelha, né? Eu estou tentado a adotar um símbolo da abelha também, sabe? Porque a abelha é uma rainha dos insetos e ela está sendo atingida por essa economia que despreza o meio ambiente. Você sabe que as abelhas estão desaparecendo no mundo inteiro. É verdade. Os cientistas, os agricultores estão altamente preocupados. Tem lugar do mundo que já estão polinizando com pincel, por causa da imprevidência da nossa economia que não respeita o meio ambiente. Então, se você me deixar, eu vou até pensar em adotar esse símbolo na minha campanha. Não o seu símbolo, mas a abelha, né? Com muito prazer. Você pode compartilhar a abelha comigo? Com muito prazer, com muito prazer. Eduardo Jorge, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa caminhada e que a democracia prevaleça e que o Brasil melhore a cada dia. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!